alunos do sexto ano, eu sou a professora Elaine e vamos a mais uma aula de Geografia. Só que antes do início das nossas aulas é preciso que vocês tenham o material de vocês organizados. Vocês têm que ter o caderno, lápis, borracha e a caneta de vocês. Enquanto vocês se organizam, eu vou para mais um recadinho. Lembrem que o registro de frequência de vocês no Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e pronto, a sua presença estará garantida. Agora que vocês estão com o material de vocês organizados, vamos dar início à nossa aula de hoje. O objetivo da nossa aula é compreender a dinâmica climática e a influência desse clima na vegetação paranaense. Hoje a aula nossa vai estar muito mais próxima da nossa realidade, então eu acredito que vai ser mais fácil a compreensão de vocês. Primeiro nós vamos localizar o estado do Paraná no país, no Brasil. Observem o mapa. O Paraná, ele está aqui, ó, região sul do país, logo abaixo do estado de São Paulo, Mato Grosso e acima do estado de Santa Catarina. A região sul, ela ocupa a menor área e a terceira mais populosa do nosso país, superada apenas pela região sudeste e nordeste do Brasil, mas com uma população maior do que a região norte e a região centro-oeste. Lembrem que a região sudeste, ela é a mais populosa do Brasil porque ela está ali no centro econômico do país, tá? Mas a região sul é a mais populosa, é a terceira mais populosa. Não esqueçam disso. O clima dessa região. O clima predominante do estado do Paraná é subtropical. Quando a gente fala subtropical, é bom que vocês entendam que não é nem muito quente e nem muito frio. Clima quente, regiões lá mais próximas da linha do Equador. Região sul está abaixo do Trópico de Capricórnio, mais próximo ao polo. Então, quanto mais próximo ao polo, mais frio é o nosso clima. Tem 4 estações bem definidas. Quais são as estações? Verão, inverno, outono e primavera. Chuvas regulares, abundantes ao longo de todo o ano e grande amplitude térmica. Será que a gente conseguiu entender o que está escrito aqui nesse slide? Quando a gente fala em amplitude térmica, é diferença entre temperaturas. Um exemplo, de manhã cedo está lá 10 graus. Quando é logo após o almoço, de repente vai para 25 graus. Então, qual que é a amplitude térmica? A diferença de temperatura, 15 graus. 10 graus menos 25, 15. Então, essa diferença ao longo do dia é chamado de amplitude térmica. Chuvas regulares e abundantes, ou seja, chove com bastante frequência e em grande volume, tá? Então, as estações do ano aqui foram representadas como o inverno, verão e aqui o outono, né? As folhinhas secas aqui. Climas da região sul. Aqui é bom que vocês prestem bastante atenção para não confundirem com os climas da região do Brasil, com o Brasil todo, tá? Prestem atenção ali no mapa, que nós vamos falar bastante sobre ele agora. Nós temos aqui o Paraná, bem delimitado, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por que eu estou frisando aqui? Para que vocês foquem mais só nessa região aqui do nosso mapa. Nós estamos falando só sobre o estado do Paraná, certo? Então, qual é o clima predominante do Paraná? De novo, lá na nossa legenda do mapa, que eu falo para vocês que a legenda é a nossa amiga. Ela nos conta tudo que a gente precisa saber. É a nossa colinha. Então, tropical de altitude, aqui ó, na região norte do estado do Paraná. Subtropical com verões quentes.
Olha aqui a região norte do estado do Paraná e região oeste do estado do Paraná. Observe que eu estou frisando bem que é do estado do Paraná. Subtropical com verões suaves. Já é aqui a região leste, região sul do estado do Paraná. Então, a área aqui mais central do nosso estado. Mas, olhem aqui na legenda, o nosso litoral é o quê? Subtropical com verões quentes. Pouco complicado para entender? Não, né? Observa ali, é só você saber se localizar bem no mapa que não há problema. Como o estado do Paraná ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, podemos afirmar que a região que faz parte, que é uma região que faz parte da zona temperada sul. Lembram de uma aula anterior em que a gente viu ali as zonas térmicas da Terra? Não podemos nunca esquecer disso. Trópico do Equador, ali a linha do Equador, não o trópico do Equador, me desculpem. Olha aqui, a linha do Equador, zona intertropical. Lá no hemisfério norte, trópico de Câncer, zona temperada norte. Trópico de Capricórnio, aonde está ali o estado do Paraná, zona temperada sul, tá? Nunca podemos esquecer ali das zonas térmicas da Terra, Trópico de Câncer no hemisfério norte, Trópico de Capricórnio, hemisfério sul, e aqui a linha do Equador que divide os dois hemisférios, certo? Então, o Paraná está onde? Zona temperada sul. Por quê? Porque está aqui, ó, na linha do Trópico de Capricórnio, certo? Atividade 1. Observando o mapa, qual a região do estado do Paraná tem clima tropical de altitude? Aqui vocês vão ter que lembrar do slide anterior e observar bem ali na nossa legenda que você com certeza vai saber a resposta. Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco eu volto.
Então, pessoal, será que vocês acertaram a resposta? Observaram bem o mapa? Vamos lá. A resposta é a região norte. Aqui tomem muito cuidado para assimilar essa resposta. Aqui nós estamos falando da região norte do estado do Paraná, tá? Não tem nada a ver com a divisão regional do Brasil, certo? Olhe lá, região norte, até frisei para vocês no slide, mostrei aqui em azulzinho e aqui tá ali, ó, Londrina, região norte. Um exemplo, se a gente perguntasse de cidade, poderia dizer Londrina, mas é a região norte do estado do Paraná. Tipos de vegetação do nosso estado. Aqui vocês vão ter bastante facilidade, né? O nosso Paraná é grande, temos uma diversidade enorme de vegetação e todas ali dentro da nossa realidade, né? Os principais tipos de vegetação, então, são a mata dos pinhais ou araucária, campos, mata atlântica, vegetação litorânea, mata tropical. Então, lembram lá da aula anterior? Nós vimos também sobre dunas, praias, vegetação litorânea, mata atlântica. Então, essas imagens aqui até fiz de propósito, coloquei aqui para que vocês assimilem de uma forma assim que facilite para vocês o visual. Agora, vocês vão ver uma a uma dessa vegetação. A nossa primeira aqui, que é o nosso símbolo, é a mata dos pinhais, a mata de araucária. É uma floresta subtropical, porque falamos ali, clima do Paraná, subtropical, e pode ser encontrada na região sul do Brasil. Região sul do Brasil, estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Essa formação florestal é típica, de novo aqui, clima subtropical. Não vamos esquecer disso, pessoal. Campos são formados por herbáceas, gramíneas e pequenos arbustos esparsos. Quando eu estou falando de arbustos esparsos, lembrem lá, separados, eles não estão muito juntos um do outro. Quando eu falo de arbustos, vegetação de pequeno porte, com características diversas conforme a sua região. O que seriam essas características diversas? Ela pode ser tanto um terreno, um relevo mais plano, quanto um relevo com pequenos morros ou ondulações, como é esse caso da imagem que eu coloquei aqui para vocês. Mata Atlântica é um dos mais ricos biomas do nosso planeta, ou seja, com maior biodiversidade. A Mata Atlântica é a segunda floresta em extensão do Brasil, constituída de planaltos e de serras. Se vocês observarem a imagem aqui, essa imagem é da linha férrea que sai da cidade de Curitiba, capital do estado, e desce para o nosso litoral, cidades como Morretes e Antonina, por exemplo. Aqui atrás nós observamos as serras e aqui a vegetação da floresta amazônica. Vejam que é uma vegetação bastante densa, ou seja, você não enxerga ali a parte, só enxerga a copa das árvores. Tá? Então, isso é uma característica dessa vegetação. Vegetação litorânea. Litorânea, litoral, praias, né? Abrange toda a região costeira do Brasil e se difere de acordo com a característica do solo e o índice de umidade. Características do solo: se o solo é mais seco, é mais arenoso, se o solo é mais úmido, né? Umidade está relacionado se chove muito ou chove pouco naquela região. Mata tropical é um tipo de ecossistema que ocorre dentro de uma região compreendida como zona equatorial, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Lembrem aqui, Trópico de Câncer, hemisfério norte, Trópico de Capricórnio, hemisfério sul. Então, abrange aqui a região do Paraná, sim, porque o Paraná está compreendido ali na linha do Trópico de Capricórnio. Olhem esse tipo de vegetação. Ela é alta,
a característica dela aqui, ó, coloração bem verde, e nós observamos só pela coloração dessa planta, dessa vegetação, que tem bastante umidade, né? Então, chove bastante na região. Se não fosse assim, a vegetação seria de outra coloração, seria uma coloração mais amarelada, porque não teria tanta umidade. Atividade 2. Fresquinho aí na cabeça de vocês, que acabamos de falar sobre ela. Qual a vegetação predominante no estado do Paraná? Tempinho para vocês responderem e a gente volta daqui a pouco.
Então, pessoal, fácil essa questão. Aposto que todos vocês acertaram. A vegetação predominante no estado do Paraná, Mata dos Pinhais ou Araucária. Quem nunca comeu um pinhãozinho, o pessoal aqui do estado do Paraná? Todo mundo, né? Atividade 3, também fresquinha na cabeça de vocês. Qual o clima predominante no estado do Paraná? Qual é o principal clima do estado do Paraná? Eu falei aí para vocês em quase todos os slides. Tempinho para a resposta e eu já volto.
Fácil essa resposta, pessoal? Qual é o clima que a gente está falando? Clima subtropical, né? Sub está abaixo do que? Do trópico. É interessante também que vocês comecem a ver ali a raiz da palavra, né? Está bem próximo. Se a gente entender o que aquela palavra significa, é fácil da gente ter a resposta. Então, se eu estou frisando para vocês que está ali na linha do trópico de Capricórnio, ó, subtropical, abaixo do trópico, fácil para vocês guardarem, tenho certeza que vocês não vão esquecer mais. A região sul, em especial o estado do Paraná, destaca-se pela importância das atividades agropecuárias. É quase toda ela ocupada por os cultivos mais variados possíveis e pela pecuária, o que torna-se o estado do Paraná um grande produtor agrícola para consumo interno e para exportação. Os principais produtos agrícolas produzidos no estado é algodão, aqui, café, cana-de-açúcar, feijão, mandioca, milho, soja, trigo e uva. Por que será que é fácil ter esse cultivo? Questões climáticas e o relevo, né? Lembra que eu falo para vocês sempre que está tudo associado? O estado do Paraná, ele também se destaca pela área industrial e no transporte também. Tem bastante refinaria de petróleo e recurso mineral, como o carvão mineral. Mas quando eu falo bastante indústria relacionada ao petróleo, quer dizer que tem ali indústria petrolífera pelo Paraná inteiro? Não, uma determinada região do nosso estado é que tem a indústria petrolífera. Possui o porto, que é um dos principais portos de exportação de produtos agrícolas do sul do nosso país, que é o Porto de Paranaguá. Lembrem lá, quando eu falo de porto, eu estou falando de navios, tá? Então, vamos associando as palavras aí, que é palavrinhas novas para muitos, e vocês têm que ter elas no vocabulário de vocês. A capital. A capital do nosso estado é a cidade de Curitiba. Encontra-se a maior densidade demográfica, ou seja, a maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado, sendo considerada uma metrópole nacional, com maior concentração industrial e uma diversidade econômica. Olhem bem na imagem, quando a gente fala de metrópole, e se nós lembrarmos das aulas anteriores, fica bem claro ali o desenvolvimento dessa população e dessa região do nosso país. Olha, muitos prédios, né? A área verde ali, a gente dá para ver que ocorreu uma ocupação dessa área, né? Tem poucas áreas verdes nesta imagem, né? O norte do estado temos uma cidade muito importante, é uma metrópole regional, a cidade de Londrina. Também, olha aqui, metrópole. O que a gente observa sempre nas áreas urbanas? Presença de prédios, principalmente. Outras cidades que se destacam no nosso estado, Foz do Iguaçu, principalmente por causa da parte turística, Cascavel, parte da agricultura, Umuarama, Campo Mourão, Cornélio Procópio. Estou vendo aí que muitos já estão identificando as suas cidades do seu entorno, né, da onde mora. Outras cidades como Ponta Grossa, Guarapuava, União da Vitória, São José dos Pinhais. São José dos Pinhais é onde nós temos o aeroporto, por isso que também tem uma grande importância na região. Atividade 4. Por que a gente pode afirmar que o estado do Paraná apresenta maiores indicadores de vida no Brasil? Juntamente com o estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Alguns podem estar pensando, nossa, mas a professora nem falou a respeito disso. Será que eu não falei mesmo? Lembrem das imagens que eu passei para vocês, que essa resposta estava ali, ó, embutida nas imagens, basta você pensar um pouquinho que você vai saber me responder.
Eu aguardo vocês daqui a pouquinho com a resposta.
Então, pessoal, essa questão era para vocês pensarem mesmo, né? Vamos lá. Podemos ressaltar que a importância das atividades econômicas desenvolvidas na região, bem como o fato de ter o quê? Melhores indicadores sociais. O que são os indicadores sociais? Lembram disso? São a esperança de vida ao nascer, ou seja, a quantidade de crianças que nascem e vivas até lá os 7 anos de idade, ou seja, não tem aquela morte logo após o nascimento. Então, a perspectiva de vida é maior. Taxa de analfabetismo é baixa, ou seja, a área da educação é bem desenvolvida aqui na nossa região. Saúde, educação. Quando nós falamos de saúde, nós falamos de educação. Saúde, o que a gente quer dizer? Que nós temos qualidade na saúde, nós temos hospitais bons, nós temos postos de saúde, né? Nós podemos oferecer isso à população. Então, isso também é um indicador social. A parte da educação, escolas, creches, faculdades, universidades, que também o nosso estado está recheado de boas universidades, excelentes colégios, né? Então, tudo isso é um indicador social que ressalta o desenvolvimento dessa região. Lembrando também que nós falamos lá atrás nos outros slides que a produção agrícola ela é uma das maiores também do nosso país, inclusive para consumo interno e externo. Quando a gente fala de produtos agrícolas, nós falamos de grãos, de alimento para as pessoas, né? Então, isso também é abundante aqui no nosso estado. Retomada do nosso conteúdo da aula de hoje. Localização do estado do Paraná. Então, aonde o nosso estado está localizado no mapa do Brasil? O estado do Paraná está localizado na região sul. Quais os estados que fazem parte da região sul? Estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ali na linha do Trópico de Capricórnio. Região sul, o clima. Clima da região sul, subtropical. Lembrem lá da dica que a professora deu, clima subtropical logo abaixo do trópico. De qual trópico? Falei agora, trópico de Capricórnio. Tipos de vegetação. Tipos de vegetação, não esqueçam, está sempre relacionado com o clima e com o relevo. Qual é a principal vegetação aqui do estado do Paraná? A nossa árvore símbolo, lembrem sempre do pinhão, mata das araucárias, mata dos pinhais, não podemos esquecer. Principais tipos de produtos agrícolas, lembrem lá da aula de história, o ouro negro, lembram da aula de história? O café, soja, milho, o algodão, a mandioca. Então, também não podemos esquecer, isso é fácil, a parte dos produtos agrícolas, né? Isso está ali no nosso dia a dia, tudo que nós consumimos, né? Então, é bem fácil de vocês gravarem. Principais cidades. Então, nós temos a nossa capital, Curitiba, Londrina, Umuarama, Campo Mourão. Então, toda a região norte, principalmente do nosso estado, um dos maiores produtores de grãos, né? Foz do Iguaçu, a parte turística é uma das principais também. Litoral do estado, quando a gente fala de litoral, também podemos assimilar com a vegetação litorânea, Mata Atlântica, né? Então, aqui um apanhado geral de tudo que nós tivemos na nossa aula de hoje. Então, agora nós chegamos ao fim de mais uma aula de geografia e um último lembrete para vocês. O registro da frequência de vocês no Classroom mudou, gente, vocês já sabem disso. Então, vai lá, clica no link número 1, atividade obrigatória, realiza a atividade e envia. A presença de vocês estará garantida na aula. Também não esqueçam que o Google Classroom é o principal canal de ligação e de comunicação entre você e o seu professor de sala de aula. Encerramos a aula hoje por aqui e eu aguardo vocês na nossa próxima aula.